Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Queremos louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que nos acompanham nesta manhã e agradecer a Deus pela sua vida e que a bênção do Deus de Israel esteja conosco. Vamos iniciar com uma oração e pedir a Deus que nos abençoe através da sua graça infinita. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu carinho. Queremos pedir as tuas bênçãos para que nesta manhã o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos encher com teu Espírito. Tanto nós, Senhor, queremos ministrar esta lição, quanto aqueles que estão acompanhando, estudando nas suas casas, que possam, Senhor Jesus, absorver todo este conteúdo para serem edificados. Abençoe, Papai, as nossas vidas aqui neste dia, e que a mão do Senhor seja conosco, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje a lição de número 9, do dia 30 de agosto de 2020, o título da nossa lição neste dia é Como vencer as oposições à obra de Deus. Bem sabemos que a obra de Deus, ela sempre vai ter oposições. E a obra de Deus sempre tem oposições porque o inimigo das nossas almas, o adversário das nossas vidas, ele não descansa nunca. Ele não para nenhum momento em maquinar planos para destruir a obra de Deus. O nosso inimigo, ele é incansável. Por isso que nós precisamos estar alertas, atentos a tudo o que a palavra de Deus nos diz para fazermos, para vencermos as constantes oposições à obra de Deus. O textuário diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, verso 37. A verdade prática diz assim: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E a nossa leitura bíblica em classe está em dois textos diferentes. Primeiro, Neemias, capítulo 4, o verso do 8 ao 20, e 1 João, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 5. Diz assim, Neemias 4:8 em diante, diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão, fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo:
Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. 1 João 4,4 diz assim: Filhinhos, se sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 5,5 diz assim: Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Estas então são as leituras relacionadas à nossa aula hoje. Muito bem, meus irmãos, vamos falar, como eu disse, sobre a oposição à obra de Deus. A oposição à obra de Deus é algo que nós devemos saber e crer que é algo que sempre vai acontecer. É algo que sempre vai ocorrer dentro da casa de Deus, fora da casa de Deus, no campo missionário, nos mais variados serviços que nós prestamos na casa do Senhor. Nós devemos ter certeza de uma coisa, aliás, de várias, né? Mas principalmente de uma coisa, que vai haver oposição à obra de Deus. E quando nós falamos de oposição à obra de Deus, meus irmãos, nós devemos lembrar que existem alguns princípios bíblicos para lidar com essas oposições. Princípios esses que Neemias foi inteiramente feliz ao respeitar e ao implementar para que a conclusão dos muros de Jerusalém pudessem ser concluídas sem mais desvios e sem mais assombros dos tantos que ele viveu naquele curto período que ele estava reconstruindo os muros. Mas vamos adentrar aqui a lição e ela vai falar algumas coisas sobre oposição à obra de Deus. Primeiro, nós devemos, fazendo um breve relato histórico aqui, meus irmãos, nós devemos lembrar que Neemias estava na grande obra de reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias estava ali dentro da cidade, mas como nós falamos em aulas passadas, aquela cidade era uma cidade já cercada por outros povos, e esses povos não estavam nada felizes com a reconstrução dos muros de Jerusalém, devido ao fechamento que a cidade ia proporcionar para os seus negócios. Então, aquele povo, o povo de fora da cidade, que tinha negócios com o povo de dentro, negócios suspeitos inclusive, eles começaram a fazer uma determinada oposição e maquinaram um plano até para matar Neemias e matar todos aqueles que tivessem fazendo a reconstrução dos muros. Por isso que se você ler o texto lá de Neemias 4, 5 e 6, mais especificamente o 4 e o 6, vai dizer que Neemias passou a andar com seguranças todo o tempo, passou a dormir do lado de sua espada, ou seja, passou a andar armado 24 horas por dia, todo o tempo, com medo de ser surpreendido pelos seus inimigos. Veja que a oposição à obra de Deus, ela pode chegar a tal ponto que pode fazer com que alguém possa tirar a vida do servo de Deus, assim como fizeram com Jesus. Então, muito disso, muito do que nós vemos na Bíblia também pode acontecer nos nossos dias. É interessante, meus irmãos, eu indico você entrar num site chamado Portas Abertas. É um site missionário em que ele fala sobre missão, né, de maneira geral, mas lá tem um campo específico que fala sobre perseguição religiosa. E lá eles traçam um mapa, todos os anos eles fazem isso, dos países mais cruéis em relação à perseguição a cristãos evangélicos. Estima-se, né, lógico que essa estimativa é por baixo, né? Essa estimativa não é correta porque não há dados oficiais sobre isso, mas estima-se que cerca de 200 milhões de cristãos morrem
todos os anos vítimas de perseguição religiosa. Veja, 200 milhões de cristãos é a população do Brasil. É muita gente, é muito povo, é muito crente morrendo ainda hoje. É muita gente. Essas informações estão lá. Isso é oposição à obra de Deus. Ainda hoje, nos nossos dias, existem muitos que entregam suas vidas pela causa do reino de Deus. Mas adentremos aqui a nossa lição e vamos explanar um pouquinho o seu conteúdo. Como eu disse, essa reconstrução dos muros, ela fomentou muito da resistência por parte dos samaritanos, né? Por parte de Sambalate, Tobias, Gesem, outra pessoa também que fez com que o povo pudesse ficar com medo de tudo que eles estavam proporcionando ali dentro da cidade de Jerusalém. E ali eles começaram a reconstruir os muros, veio esta oposição, e ali eles começaram a clamar ao Senhor, e uma nova estratégia foi dada por Deus para que eles continuassem a desenvolver a sua obra. Mas qual que é a nossa atitude quando nós estamos diante da oposição à obra de Deus? Nós precisamos entender isso. Primeira coisa que nós precisamos entender, que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Em outras palavras, a nossa luta, primordialmente, ela é espiritual. A nossa luta, ela não é carnal, ela é espiritual. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos entender que a nossa luta, ela não se dará carnalmente. Se a nossa luta se dá carnalmente, nós estamos com foco desviado do propósito. A nossa luta, ela primordialmente é nos lugares celestiais, como diz lá em Efésios, ou seja, espiritualmente. Nós devemos estar preparados através do jejum, através da oração, através da pregação da palavra, através do ensino da palavra, da santidade, da santificação. Nós devemos estar preparados em tudo isso, porque a nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós devemos ter a unção do Espírito de Deus para continuar trabalhando na obra de Deus. A unção do Santo Espírito de Deus é o motor que nos impulsiona a continuar trabalhando para o Senhor. Então, nós não podemos desprezar nenhuma dessas coisas. Qual que é a orientação que a Bíblia dá diante destas lutas, né? Primeira, está lá em Efésios capítulo 6. Resistir. Nós precisamos, meus irmãos, resistir a toda e qualquer investida contra a obra de Deus. Nós precisamos resistir para que a obra de Deus prossiga. Imagina Neemias construindo aqueles muros e de repente ele ao receber a notícia de que pessoas estão contra aquela obra, ele se desfalece, ele se desanima a continuar a construir aquilo que ele estava propondo no seu coração. Imagina se ele desiste da grande obra. Imagina se ele desiste de continuar a trabalhar. As pessoas iam ficar ainda mais vulneráveis e isso ia dar ânimo para que os seus inimigos pudessem invadir a cidade. Então, diante da oposição, meus irmãos, nós precisamos resistir. Resista. Tenha fé. Segundo, nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance para que as coisas
relacionadas à obra de Deus prossigam. Tomando o exemplo de Neemias. Neemias foi aquele que fez tudo o que estava ao seu alcance. Tentaram desviar a sua atenção, tentaram desviar as suas emoções, tentaram desviar a sua espiritualidade, mas em tudo ele ficou firme e em tudo ele resistiu. Ele conseguiu fazer tudo o que estava ao seu alcance para que a obra de Deus continuasse. E terceiro, nós devemos ficar firmes. Ficar firmes. Então é resistir, temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance e depois nós precisamos ficar firmes. Depois de haver feito tudo, ainda temos que ficar firmes. Firmes porque o inimigo das nossas almas não descansa nunca. Ele não dá paz, ele não dorme, ele não esquece. Ele trabalha incessantemente para fazer oposição à obra de Deus. Tinha até um certo irmão que dizia que se nós devemos copiar uma coisa do diabo, é copiar a sua perseverança. Porque o diabo ele nunca descansa, ele nunca para, ele nunca dorme. Então nós devemos ser perseverantes assim como nesse sentido, né? Assim como o diabo é, porque ele nunca para, ele nunca descansa, ele sempre prossegue. Embora ele saiba que já está condenado, ele não desiste nunca. Mas nós também nós devemos lutar contra este mundo invisível, meus irmãos. E a arma mais importante que nós temos contra estas hostes espirituais da maldade é a nossa fé. A nossa fé é aquilo que vai fazer diferença entre aqueles que verdadeiramente servem a Deus e aqueles que infelizmente não servem. A nossa fé é o motor que nos faz andar para frente ante a qualquer oposição. Aquele que não tem fé, ele não persevera. Aquele que não tem fé, ele não resiste. Ele não faz tudo que está ao seu alcance. Ele não fica firme na hora do vendaval. Aquele que tem fé, ele persevera de maneira grandiosa. E interessante que a Bíblia diz assim, que o justo viverá da fé, né? Diz lá em Abacuque, é citado em Romanos, é citado em Hebreus, né? O justo viverá da fé. E é engraçado que Hebreus diz assim, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus diz isso. Por isso, a fé é a maior arma que nós temos ante a oposição à obra de Deus. E por fim, meus irmãos, por fim deste tópico, né, diria que as nossas armas, se a nossa luta ela é espiritual, as nossas armas também são espirituais. Não existe armas carnais numa luta espiritual. Todas as vezes que nós abandonamos a luta espiritual e entramos pela luta carnal, o inimigo triunfa. O inimigo triunfa. E é lógico que quando eu digo assim, luta carnal, eu não quero dizer especificamente sobre as vias de fato, né? Você chegar a uma agressão física, mas de toda forma carnal que eu tento lutar pela obra de Deus, o inimigo triunfa. A obra de Deus não é para ser vencida de maneira carnal. A obra de Deus vai triunfar espiritualmente. A obra de Deus vai triunfar de maneira gloriosa se nós seguirmos aquilo que a palavra nos diz, nos orienta acerca da espiritualidade cristã. Por isso, meus irmãos, partindo aqui para o tópico 2, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai procurar atingir a nossa fé. A nossa fé é o maior alvo que o inimigo das nossas almas, ele
mira para atirar. Algumas armas que o inimigo utiliza, algumas armas, por exemplo, o desprezo. O desprezo é uma arma utilizada grandemente pelo inimigo das nossas almas para nos fazer desistir de tudo aquilo que nós estamos conquistando na obra de Deus. Veja que lá no capítulo 4 de Neemias, 4:2, o Neemias era desprezado por tudo aquilo que ele estava fazendo. Seus irmãos judeus eram desprezados por tudo aquilo que eles estavam fazendo. Eles dizem assim, que fazem, né? Os opositores da obra de Deus diziam, o que eles fazem, que fazem esses fracos judeus, né? Ou o que eles vão fazer, o que eles vão, o que eles podem fazer, eles não têm força para nada. Inclusive, há muito tempo atrás, um pouco de tempo atrás, os cristãos evangélicos principalmente, eram tidos como desprezados. Agora que o número de cristãos está crescendo muito, o número de cristãos está se elevando no Brasil, há uma constante força para que os cristãos estejam engajados na política, nas áreas sociais, nas mais variadas áreas do conhecimento, nas mais variadas áreas da sociedade. Mas não é só a arma do desprezo que é usada pelo inimigo. O inimigo também usa o escárnio para nos envergonhar. O inimigo, ele escarnece das coisas que fazemos, escarnece de nós. Ele escarnece dos nossos feitos. Veja o quanto Jesus foi escarnecido, sendo preso injustamente, sendo cuspido, sendo maltratado, sendo surrado e pregado numa cruz. O maior escárnio daquela época era ser pregado numa cruz. Isso só acontecia para pessoas extremamente perigosas, que matavam pessoas, que ofereciam risco à sociedade. Era como nós olharmos hoje e vermos um pai de família que passa fome, roubando um leite do mercado e depois sendo condenado à pena de morte, né? Era mais ou menos essa comparação. Imagina isso. Não faz sentido, né? São coisas completamente antagônicas, mas o escárnio é usado pelo inimigo das nossas almas. Uma outra arma que ele usa é a mentira. O inimigo se usa da mentira, por isso que ele é chamado de pai da mentira. João capítulo 10, versículo 10 diz assim: ele não vem senão para matar, roubar e destruir. É através da mentira que o inimigo das nossas almas tenta escarnecer nas nossas vidas e tenta nos desanimar em todo o tempo, ferindo nossas famílias. Uma outra arma que ele usa, a astúcia. O inimigo, ele é astuto, ele é vigilante, ele observa todas as coisas da nossa vida. Quando nós temos uma brecha, ele usa aquela brecha para tentar nos fazer parar. Por isso que nós não devemos parar de vigiar em nenhum instante. Nós devemos permanecer firmes. E por último, o inimigo usa ameaças para nos fazer desistir. Seja usando alguém ou não, o inimigo nos ameaça para que nós desistamos da obra de Deus, do reino de Deus, do seu crescimento. Foi isso tudo que nós vemos no livro, ou só no capítulo 4 de Neemias. Foi isso que ele passou naquele tempo em que ele esteve ali na reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora sim, para nós finalizarmos, qual que é o segredo da vitória, né? Qual que é o segredo para que a obra de Deus prossiga, para que nós possamos vencer as constantes oposições à obra de Deus? Primeira coisa, nós devemos andar sempre
confrontado pela vontade de Deus. Meu irmão, você conhece toda a vontade de Deus? Já lhe foi anunciado todo o conselho de Deus? Você conhece qual é a vontade de Deus para todas as coisas? A palavra tem sido o seu guia em todo momento em relação à vontade de Deus? Essas são as perguntas que nós devemos fazer. Essas são as perguntas que nós temos que fazer para verificar se nós estamos firmes e constantes na obra do Senhor. Essa palavra aqui, ela explana para nós a vontade do Senhor e nos mostra como nós devemos prosseguir. Segunda coisa, meus irmãos, nós devemos vencer pela oração. A oração é indispensável para aqueles que querem vencer as oposições à obra de Deus. Veja Neemias. Neemias começa com oração a sua resistência contra os opositores à obra de Deus. A lição diz assim: aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também nos promete nos responder orações. Então nós devemos orar confiando que o Senhor Deus vai responder. Pastor Adenilton, ele comumente dizia que orar e não esperar a resposta de Deus é zombar de Deus, né? Se nós oramos, nós devemos saber que Deus vai nos responder a seu tempo. Também nós devemos, na oração, manter uma disciplina, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Nós precisamos perseverar, ter uma disciplina na oração, persistir em orar, orar até que tenhamos uma resposta. É uma prova de que o Espírito Santo de Deus está em nós e operando através de nós, quando nós mantemos constantes orações pela obra do Senhor Deus. Meus irmãos, há de muitas e muitas maneiras o inimigo faz oposição constante à obra de Deus. De muitas e muitas maneiras nós somos confrontados na nossa fé. De muitas e muitas maneiras o inimigo arruma brechas para entrar dentro da casa de Deus. E uma palavra final para nós fecharmos aqui, que a lição ela traz brilhantemente, é que quando nós estamos na luta contra o reino das trevas, o reino de Deus contra o reino das trevas, nós não nos podemos deixar usar pelo inimigo. Há possibilidades de nós estarmos trabalhando na obra de Deus, pela obra de Deus, mas sermos usados pelo inimigo para atrapalhar esta própria obra. É a questão da brecha que nós falamos. E é uma questão muito importante. Nós não nos podemos deixar ser usados pelo inimigo para atrapalhar as coisas relacionadas à obra de Deus. Isso jamais deve acontecer. Às vezes, por falta de vigilância, falta de preparo, falta de um acompanhamento de alguém com maior estrutura, nós nos deixamos ser influenciados pelo inimigo para atrapalhar o reino de Deus e atrapalhar a sua obra, o progresso e o crescimento da sua obra. E isso não pode acontecer no nosso meio, meus irmãos. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse para ele que jamais, Pedro disse para Jesus, que jamais deixaria ele morrer nas mãos daquele povo do Império Romano. A resposta de Jesus é incrível, ele diz assim: para trás de mim, Satanás. Não é que Pedro estivesse possuído pelo inimigo,
mas aquelas palavras, aquela ideia que Pedro tinha era fruto de uma influência maligna para não deixar Jesus concluir a sua obra, a obra do Calvário. Então, nós não podemos deixar-nos ser influenciados assim como Pedro foi influenciado pelo inimigo. Devemos manter a nossa fé enrijecida, a nossa fé segura, a nossa fé fortificada, fechando todas as brechas para que o inimigo das nossas almas possa ser vencido. Por fim, quero ler um texto para incentivar a todos os irmãos a continuar perseverando na obra de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 6, do verso 10 até o verso 18, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, em nome de Jesus. E na semana que vem, se o Senhor Jesus não voltar, espero que Ele volte, mas nós vamos estar estudando a lição de número 10, provai se os Espíritos são de Deus. Como semana que vem é ceia do Senhor, nós faremos a escola bíblica no sábado à noite. Então, semana que vem, por ocasião da ceia, nós faremos a escola bíblica como costumamente fazemos quando é ceia, sábado à noite. Então, que Deus possa abençoar a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.